Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde a todos. Depois de uma pausa, retomamos a conversa em torno das questões da União Europeia. Contamos hoje com a colaboração de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo. Não poderíamos deixar de abordar a questão que tem a ver com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, a presidência que arrancou no dia 1 de janeiro. Curiosidades talvez em torno da França. Não sei se é a primeira vez que assume a presidência. Suponho que não. Efetivamente, França assume a presidência rotativa, é a 13ª vez, portanto... É um dos países fundadores, não é? É um dos países também Europeia. fundadores, exatamente. Convém relembrar que, efetivamente, esta presidência do Conselho da União Europeia, ela é exercida em regime rotativo. Portanto, por um período de 6 meses, portanto, será a França que estará a coordenar os trabalhos do Conselho, numa articulação que é feita sempre muito próxima de outros 2 países, na medida em que tudo isto funciona sobre trios, não é? Portanto, neste momento o trio é composto pela França, pela República Checa e pela Suécia. Portanto, estes 3 países definem, no fundo, um programa de longo prazo para um total de 18 meses e depois, dentro deste programa geral, tem naturalmente um programa semestral mais detalhado e é este que neste momento está em vigor, com a França, portanto, a encabeçar a presidência do Conselho da União Europeia. E é o maior Estado-membro em termos de área geográfica? É também, curiosamente, o maior Estado-membro em termos de área geográfica. É também um país, como se sabe, muito ligado à agricultura, onde o setor agrícola tem um grande peso e por isso também é o país com a maior população bovina da União Europeia, apenas uma pequena curiosidade. É também, como sabemos, um país conhecido pela produção de perfumes, é de resto o maior produtor também de perfumes da União Europeia e fruto também da presença da Airbus, é o maior exportador de aviões e aeronaves para uso civil dentro do espaço europeu. A França determinou prioridades para este período de presidência? Sim, naturalmente que quando há estas presidências há sempre um conjunto de prioridades definidas por esse Estado-membro. Neste caso, as prioridades da presidência francesa refletem-se de resto no seu lema, que é a recuperação, a retoma, a pujança e a pertença. De onde é que vem, no fundo, estas 3 palavras? Vem, no fundo, também, digamos, com uma tentativa de redução das próprias vulnerabilidades que a União Europeia tem e que, de certa forma, este problema da pandemia e da crise pôs um pouco a descoberto. E, portanto, é uma retoma que pretende permitir que a Europa apoie ou se apoie, digamos, nas transições ecológicas e digital também, uma pujança para defender e promover os valores e interesses também europeus e afirmar cada vez mais a Europa no mundo e também, obviamente, a questão da pertença no sentido de afirmar esta visão europeia comum através da cultura. Aliás, o Emmanuel Macron referia precisamente sobre esta matéria, que era preciso passar, e passo a citar, passar de uma Europa de cooperação dentro das nossas fronteiras para uma Europa forte no mundo, plenamente soberana, livre de fazer as suas escolhas e senhora do seu destino. Não diria senhora do seu nariz, mas de certa forma... Quase. E isto é um pouco vindo ao encontro daquilo que referi ainda agora, da tal... limitar, de certa forma, as debilidades e as vulnerabilidades que a União Europeia ainda tem. Esta presidência acontece numa altura em que se aproximam as eleições presidenciais em França? Sim, há naturalmente também esta questão, que obviamente vai ser importante. Sabemos que a França entra em eleições presidenciais precisamente daqui a 3 meses, mais coisa, menos coisa, 3 meses e meio, e portanto Macron deverá ser naturalmente candidato. Penso que será, caso venha a ser reeleito, será o primeiro francês depois de Jacques Chirac a ser reeleito, a fazer 2 mandatos de seguida na República Francesa, mas pronto, vamos aguardar e naturalmente há também aqui esta curiosidade em saber até que ponto
pode haver aqui alguma influência destas presidenciais na própria presidência francesa do Conselho da União. De resto, von der Leyen está em França, em Paris, neste momento, não é? Sim, está hoje precisamente em Paris, no arranque, digamos que oficial, embora já tenha começado de facto a 1 de janeiro. Macron recebeu a Presidente von der Leyen precisamente no panteão francês, marcando assim o início desta presidência e fazendo também um tributo a duas figuras ímpares da história da União Europeia, que é Jean Monnet, que foi, digamos que, um dos pais fundadores e aquele que efetivamente apresentou um plano concreto para dar corpo, no fundo, ao sonho europeu, e também Simone Veil, que foi a primeira presidente do Parlamento Europeu, portanto, a primeira mulher, digamos, a representar, no fundo, a unidade e a democracia europeia. A 1 de janeiro também assinalamos o 20º aniversário do euro, quem diria? Exatamente, portanto, este ano de 2022 é de facto um ano muito rico em efemérides. Esta, obviamente, não podia passar despercebida, como a Marta referiu, e muito bem, são já 20 anos da chegada do euro em termos físicos às mãos dos europeus, ou pelo menos 12 dos países que iniciaram, que adotaram, portanto, o euro como moeda oficial para a utilização diária, porque, como se sabe, o euro efetivamente já estava a ser utilizado nos mercados financeiros 3 anos antes, em 99, mas ele de facto só chegou às nossas mãos em 2002. E de facto foi uma altura que todos, pelo menos da nossa geração, não diria aos mais novos, que lembram-se com certeza o que foi a dificuldade que foi em fazer o reset, em reprogramar o nosso cérebro para aquelas moedas e notas um tanto ou quanto estranhas, com valores que nós não estávamos de facto habituados, e que sobretudo para os mais velhos representou aí uma dificuldade acrescida de adaptação a esta moeda nova, mas que hoje vingou, e 4 em cada 5 europeus têm de facto uma opinião positiva sobre a utilidade desta moeda. É de resto, o euro representa hoje um símbolo de integração e da própria identidade da União Europeia. É utilizado em 19 dos 27 países da União Europeia, é utilizada também por 340 milhões de europeus no seu dia-a-dia e, portanto, além de todas aquelas vantagens para as empresas e para a economia no geral, falando naquilo no sentido mais prático, todos nós que já tivemos a oportunidade de viajar, percebemos a vantagem, a grande vantagem que é de termos uma moeda comum e não termos que passar por aquele processo que antes passávamos, não é? De ter que ir a um banco, trocar escudos por pesetas ou por francos, ou quer que fosse, e depois no regresso das férias voltar outra vez a fazer essa alteração da moeda, sendo certo que nós nunca levávamos a melhor sobre as taxas de câmbio, portanto ficávamos sempre a perder com estas transações e, portanto, desse ponto de vista, é uma benesse enorme. Até por isso a maioria dos europeus estará de acordo ou a favor da moeda única, não é? Exatamente. Um estudo do Eurobarómetro feito ainda no final do ano passado dava conta precisamente dessa situação. Portanto, 78% dos europeus consideram que efetivamente o euro é bom para a União Europeia, é bom para as suas vidas, para o conforto do seu dia-a-dia, facilita imenso e, portanto, aliás, vamos ter em princípio, em janeiro de 2023, se tudo correr como previsto, a Croácia deverá também aderir ao euro, se obviamente conseguir cumprir os critérios de convergência. Sim, ou seja, há critérios a cumprir. Exatamente, no fundo a garantir que o Estado-membro esteja em condições, no fundo garantir que essa adesão à zona euro não representa riscos económicos nem para si, nem para os restantes elementos que pertencem a esta zona euro. E, portanto, tudo indica que, de facto, vinhamos a ter aqui a Croácia, o 20º país a utilizar, no fundo, esta moeda dentro do espaço comunitário. E, como curiosidade, é a segunda moeda, depois do dólar dos Estados Unidos. E também a nível mundial. Obviamente, mundial. A segunda moeda de referência, logo depois do dólar, como a Marta referiu e bem. Marco Teles, algumas outras curiosidades sobre as notas de euro que, se calhar, nós que as temos na carteira
carteira não damos por elas. Sim, que temos na carteira, se calhar cada vez menos, que vamos verdade. recorrendo ao digital, é verdade. Mas de facto a Marta refere aqui um aspecto interessante, é que realmente as notas, elas não se produzem assim de um momento para o outro. Há ali muita arte e muito estudo e muitos elementos interessantes numa nota, desde os elementos de segurança. Por isso é que existem, na verdade, duas séries das notas de euro. Esta última série chama-se a série Europa, porque tem elementos de segurança um pouco mais complexos, mas desafiava, no fundo, os nossos ouvintes olharem um pouco para as notas e verem com atenção. Se repararem, todas as notas têm, de um lado, janelas e pórticos. Portanto, essas janelas simbolizam, no fundo, o espírito europeu de abertura e cooperação, e no outro lado das notas nós temos sempre um desenho de uma ponte. Portanto, essas pontes que são símbolo da comunicação entre os povos europeus e também da ligação da Europa ao resto do mundo. Portanto, são elementos engraçados. Convém dizer que esses elementos ou esses monumentos que nos aparecem ali, eles efetivamente não existem. Não. Podem nós acharmos que tem uma semelhança com alguma coisa que tínhamos visto, mas na verdade eles não representam um monumento real e efetivo. E outro elemento também que me parece aqui destacar é que os traços de cada um desses desenhos que aparecem, conforme o tipo de nota, representam, no fundo, um período específico da história europeia. Por exemplo, a nota de 5 euros reproduz o estilo clássico, nos tais pórticos que estão lá representados e nas pontes. No caso das notas de 10 euros, o românico, na de 20, o gótico, a de 50 euros, o renascentista, e depois naquelas notas que nós temos um pouco mais de dificuldade em ver, em nos passar pela carteira, os 100 euros representa o barroco e a nota de 200 euros, a arquitetura em ferro e vidro do século XIX. A de 500, como se sabe, só existiu na primeira série, já não foi reformulada nesta segunda série de notas e, portanto, deixa de entrar em circulação, embora quem as tenha, e espero que seja muita gente, e as continuam válidas. Elas continuam perfeitamente válidas, exatamente. Mas há outros aniversários ou efemérides a assinalar neste ano, por exemplo, os 30 anos da assinatura do Tratado de Maastricht. Né? Sim, entre outros. Há outras efemérides que de facto não vão com certeza passar despercebidas ao longo deste ano. 30 anos do Tratado de Maastricht, entre outros aspectos positivos deste tratado, convém relembrar que foi este tratado que no fundo instituía as bases para o lançamento da União Económica e Monetária, por seu lado, veio permitir também a criação do euro. Foi também através deste tratado que se viu reforçado, no fundo, os poderes do Parlamento Europeu e que também se introduzia aqui este conceito da cidadania europeia. Temos também um outro aniversário extremamente importante, que são os 35 anos do programa Erasmus. Será celebrado em grande, provavelmente. Será naturalmente celebrado em grande. É de resto um programa de enorme sucesso dentro dos muitos programas que existem na União Europeia. E recordo-me também aqui um aniversário que acho também interessante, que será os 30 anos da Rede Natura 2000. Pode não parecer que os números deem certo, mas a designação Rede Natura 2000, no fundo, é posterior ao início já desta rede, que é criada através de duas diretivas em particular, e recordo-se que esta rede tem já mais de 26 mil sítios identificados dentro do espaço europeu. É a maior rede coordenada de zonas protegidas a nível mundial e cobre já 18% do território português. Portanto, é um elemento também bastante importante e, portanto, além destas, já há outras efemérides, umas, enfim, mais importantes, outras menos, todas relacionadas, obviamente, com os programas, com a política e com a história europeia. Ano Europeu da Juventude é comemorado ao longo de 2022. Também lá está outra efeméride que certamente não vai passar despercebida e, porventura, será aquela, pelo menos na minha opinião, aquela, se calhar, não querendo pôr aqui uma prioridade, dizer qual é a margem importante, mas, de facto, este Ano Europeu da Juventude parece-me extremamente importante. Como sabe, esta designação do Ano Europeu para a Juventude aparece por proposta da Presidente da Comissão Europeia, quando fez, ou por sugestão da Presidente da Comissão Europeia, quando fez o seu discurso sobre o Estado da União em 2021, em setembro de 2021, e logo depois, no mês seguinte, a Comissão apresentou uma proposta formal, neste caso ao Parlamento e ao Conselho,
para, de facto, designar 2022 como Ano Europeu da Juventude. Essa proposta foi aceita pelo Parlamento e pelo Conselho e, portanto, nós vamos ter, a partir daqui um ano, que vai ser particularmente intenso em termos de programas e possibilidades, iniciativas para os jovens. É um programa que também, prevendo-se o reforço dessas iniciativas e esses programas para a juventude, há aqui um reforço adicional de 8 milhões de euros do programa Erasmus+, e do Corpo Europeu de Solidariedade. E, portanto, como eu dizia, os jovens terão aqui, portanto, a possibilidade de beneficiar de novas oportunidades para alargar, no fundo, os seus conhecimentos, as suas aptidões, competências, reforçar também, no fundo, o seu empenho cívico e esta é cada vez mais necessária vontade de participar de forma ativa na edificação do projeto europeu. No fundo, é isso que se quer, é que estas atividades que venham a decorrer este ano, que os seus efeitos práticos, no fundo, se prolonguem no tempo e que não se resumem a 2022, tendo como objetivo final, no fundo, fomentar esta cultura da participação ativa junto dos jovens. Refira-se um projeto ou um programa em especial, ALMA, destinado aos jovens que se dizem que não trabalham, não estudam, não estão a fazer formação, os NIS, exatamente. Portanto, este ALMA é no fundo um projeto do qual de resto já demos conta em 2021, porque ele já surge nessa altura, vai entrar em vigor agora em 2022, é uma espécie, se quisermos, para simplificar, é uma espécie de Erasmus na sua lógica de construção, mas ligado no fundo aos estágios profissionais, fazendo com que realmente os jovens que estejam nesta situação que a Marta referiu, que não estão a estudar, não estão a fazer formação, mas também não têm agora a possibilidade de trabalhar, que possam ter a oportunidade de desenvolver um estágio profissional num outro Estado-membro. E, portanto, é uma experiência que pensamos que, naturalmente, irá ser bastante positiva, porque, de certa forma, também não só vai valorizar aquele jovem em termos de aptidões e de competências, mas cria também aqui a oportunidade de reforçar estes laços e este maior conhecimento que se quer mesmo da própria União Europeia. Marco Teles, concluímos a nossa conversa deixando o convite a um e-mail disponível para que possa contactar-nos, noseuropa@rtp.pt, se desejar colocar alguma questão para ser abordada no âmbito destas nossas conversas. Estamos Eu acho que sim, vai ser o desafio e o desejo para 2022. Participem. Que tenhamos os ouvintes assim mais ativos, no sentido de nos desafiarem também a trazer aqui à antena temas que possam, sobre os quais tenham dúvidas ou que pelo menos gostariam que trouxéssemos aqui alguma informação adicional. E esse aspecto seria bastante positivo, de facto, termos essas propostas através, no fundo, do e-mail que a Marta já referiu. Ficamos a aguardar o desafio ou o convite para esses temas. Marco Teles, até à próxima conversa. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado.